Boa noite, professora Denise Hollenberg, boa noite, Wallace. Enfim, nós estamos hoje à noite aqui, né, nesse evento de lançamento do livro do Wallace, que é Política como Produto, para Frente Brasil, Roberto de Farias e a Ditadura Militar. Esse livro, ele é o resultado da tese de doutorado do Wallace, que foi defendida na Universidade Federal Fluminense, sob a orientação da professora Denise Hollenberg. O Wallace, enfim, para quem conhece, é um nosso grande aficionado por cinema, né? Eu não conheço ninguém que conheça, que tenha um domínio, assim, né? Uma erudição no campo cinematográfico como ele, é impressionante. Inclusive, eu uso isso muitas vezes quando eu Wallace, quero assistir alguma coisa, não sei o quê, eu escrevo para ele, peço dicas, indicações. E, atualmente, o Wallace também, além de todas as outras milhões de coisas que ele faz, ele é colunista do projeto, né, História da Ditadura, com uma coluna, obviamente, como não podia deixar de ser, sobre cinema. A professora Denise Hollenberg, que dispensa maiores apresentações, claro, além de orientadora do doutorado do Wallace, ela é professora titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, tem uma série de livros fundamentais e para quem estuda não só História Contemporânea, mas História do Brasil, para mim mesmo, assim, né, enfim, no lançamento dos outros falar sobre si mesmo, mas, enfim, para mim mesmo foi extremo, os trabalhos dela foram extremamente importantes em várias fases, né, enfim, porque ela tem um escopo de trabalho muito grande, ela trabalha sobre várias temáticas e todas com grande qualidade e grande relevância historiográfica, né, eu tive o privilégio de poder contar com ela na minha banca de doutorado e atualmente como supervisora do meu estágio de pós-doutorado na UF. Então, para mim é uma grande honra e privilégio poder conversar com ela aqui essa noite, no lançamento do Wallace. Eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar a nossa dinâmica. O Wallace vai falar um pouquinho sobre o livro dele. Em seguida, a professora Denise também comenta um pouco, e para não ficar um evento muito longo e cansativo, já que a gente vive essa época de boom das lives e muitas pessoas estão cansadas das telas, a gente vai tentar tornar o evento não muito longo, mas, de qualquer maneira, eu queria fazer alguns avisos. O primeiro é que o link para a compra do livro, para quem estiver interessado, ele vai estar fixado nos comentários no Facebook. Logo o primeiro comentário vai ser o link, né? Lembrando que a editora, durante esse período de dezembro, está com uma promoção, né, de 40% para a versão impressa. Eu não sei se tem versão digital, Wallace, eu não acabei esquecendo de perguntar. Não, o seu microfone. Tem sim, tem o e-book também. Certo. E você sabe se esse desconto vale para o e-book também? Eu acabei vendo só a gente descobre isso depois. Enfim, além do livro em versão impressa, com 40% de desconto, que o link vai estar disponível para todo mundo que estiver assistindo, já temos quase 30 pessoas assistindo, a gente vai fazer um sorteio de 2 exemplares do livro no Instagram do História da Ditadura. Então é só colocar no Instagram História da Ditadura, para quem eventualmente não segue ainda, sigam o Instagram do projeto, e ao mesmo tempo a gente vai fazer um sorteio que vai ser lançado ainda hoje. Então, para começar, eu vou passar a palavra para o Wallace, mas mais te perguntando, assim, né, Wallace, eu sei que você é um apaixonado por cinema, né, então, claro que essa escolha desse tema está ligado também com uma questão pessoal, com uma paixão pessoal sua, né, pelo cinema, mas ao mesmo tempo, pensando em termos de estudo mesmo, né, de historiografia, já que a gente está falando aqui disso essa noite, o que te levou a recortar esse objeto, a pensar em estudar o cinema brasileiro, mais especificamente
esse filme tão emblemático, né, que é o Pra Frente Brasil, ao mesmo tempo com um diretor que não é exatamente alguém que a gente possa encaixar, né, dentro dessas nossas categorias tão estanques, que cada vez que os estudos avançam a gente percebe que elas são menos, como se diz, precisas para definir a realidade histórica, né? Enfim, o Roberto Farias não é exatamente alguém que a gente possa falar um cineasta militante, né? Não é alguém que se encaixa exatamente nessa caixinha, né? Da resistência e desse binômio. Enfim, e que você falasse um pouco sobre a sua pesquisa, como foi transformar essa pesquisa, essa tese doutoral, em um livro que, como quem for ler vai ver que é um livro que é de uma leitura extremamente agradável, ou seja, que não tem todas aquelas que foi feita uma revisão muito primorosa, assim, né, para que ficasse realmente um livro para que qualquer pessoa possa ler e não só um texto para circular entre os nossos próprios pares, entre outros historiadores. É isso. Ah, ótimo. Bom, Paulo, primeiramente agradecer a você pelo espaço aqui do História da Ditadura. É um projeto do qual eu faço parte, como você disse, como colunista, e para mim é uma honra, é uma alegria poder lançar o livro nesse espaço, desse site que reúne, desse projeto que reúne também tantas outras pessoas, tantos outros pesquisadores que eu admiro. E também agradecer mais uma vez a professora Denise, enfim, ela sabe, já falei para ela mais de uma vez a importância que ela teve no desenvolvimento dessa pesquisa ao longo dos 4 anos de doutorado, e para mim é mais uma vez uma alegria também poder contar com a presença dela aqui nesse momento de lançamento oficial do livro, né? Apesar do livro já estar no mundo aí há alguns meses, mas para esse evento de lançamento, para mim era muito importante que a professora Denise pudesse estar presente. Antes de responder a sua pergunta, eu queria também só aproveitar para agradecer também à editora Pris pelo trabalho feito com o livro. Eu acho que todo mundo que já teve o livro nas mãos, é o caso de vocês dois, assim, acho que dá para perceber que de fato foi feito um trabalho muito bom, né? E também agradecer, acho que não menos importante, são os dois programas de pesquisa ao qual eu estive vinculado aí ao longo da minha trajetória e que contribuíram e contribuem muito para o desenvolvimento das minhas pesquisas, né? O programa de pós-graduação em História da UF, onde eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado, e o programa de pós-graduação em História da UFJF, a Universidade Federal de Juiz de Fora, ao qual eu sou vinculado atualmente como bolsista de pós-doutorado também, e também, enfim, através da pesquisa que eu desenvolvo lá atualmente, das disciplinas que eu ministro lá eventualmente, contribui muito com o desenvolvimento das minhas pesquisas, das minhas reflexões sobre história do cinema, história e cinema no Brasil. Com relação à sua pergunta, né, e falando um pouco dessa minha trajetória de pesquisa que culminou com a produção desse livro, na verdade, culminou com a escrita da tese de doutorado, né, que foi defendida em 2016, e agora com o livro que está sendo publicado, eu acho que é uma trajetória que passa necessariamente por isso que você falou, dessa minha relação de muita proximidade com o cinema, né? Eu sou um historiador de formação, mas que sempre gostei muito de cinema e que eu sempre busquei trazer o cinema para próximo da história, como meu interesse de pesquisa desde a graduação, né? E ao longo dessa trajetória, e eu acho que isso é um esforço muito importante para mim aqui no processo de escrita da tese e do livro, ao longo dessa trajetória eu busquei sempre, ao desenvolver pesquisas relacionadas à história e cinema, ressaltar a importância da dimensão da análise fílmica quando se está trabalhando com o cinema como objeto do historiador, né? Então, eu acho que quem tiver a oportunidade de ler o livro vai perceber isso,
que eu tenho um interesse muito grande, o livro está estruturado também segundo essa lógica, um interesse muito grande em desmembrar o filme Pra Frente Brasil, né, em destrinchar ele ali ao longo do primeiro capítulo, que é o maior capítulo do livro, e esse desmembramento ele se dá tanto considerando elementos externos ao filme, que às vezes nós, historiadores, tendemos a dar mais atenção a eles, né? O contexto de produção, como que o filme foi recebido, qual é a relação dele com a censura, eventualmente, no caso do Pra Frente Brasil, isso de fato existiu, a forma de financiamento, quem eram os profissionais que trabalharam no filme, quem era esse diretor, né? Qual era a trajetória profissional dele, tudo isso está presente no livro. Mas a preocupação inicial, e diria que central, desse trabalho, quando eu olho para o Pra Frente Brasil, é buscar entendê-lo como um filme antes de qualquer coisa, né? E aí, para isso, existe aqui um movimento que me parece muito importante, que eu sempre busquei fazer, e acho que busco fazer cada vez mais, né? De interdisciplinaridade com o campo do cinema, né? O campo da teoria do cinema, dos estudos de cinema, porque para esse esforço de análise fílmica é fundamental a compreensão de determinados elementos e de determinadas discussões que são próprias desse campo, né? Então, acho que, antes de qualquer coisa, vale dizer que esse livro é um livro interdisciplinar, né? Ele é um livro de um historiador que pesquisa cinema, que busca ter todo um diálogo com uma série de questões próprias da historiografia do período da ditadura militar. Acho que você já colocou isso um pouco na sua questão, e eu também vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas também é um livro que está diretamente em diálogo com o campo dos estudos de cinema. E eu diria até que isso é uma coisa que eu percebi nesse processo de revisão e a partir de uma série de mudanças que eu fiz no livro, eu diria até que eu consegui avançar ainda mais na versão que está saindo como livro do que eu já tinha, até onde eu já tinha ido na tese, né, nesse campo da análise fílmica, do papel central que a análise fílmica ocupa aqui na pesquisa sobre o Pra Frente Brasil, né? Bom, e aí sobre isso, eu também queria destacar, eu não sei se a Denise vai se lembrar disso, mas eu me recordo que na primeira ou uma das primeiras reuniões de orientação que eu tive com ela, lá em 2012, né, no início do doutorado, eu apresentei um projeto, um plano de escrita da tese, em que o último capítulo era o capítulo em que eu analisava o filme, né? Justamente porque ele seria ali a culminância de uma série de outras reflexões. E eu me lembro que ela me falou isso muito imediatamente, conforme eu tentava explicar para ela o que eu queria fazer na pesquisa. Ela me sugeriu que eu trouxesse esse capítulo para o início, né? Porque já que esse capítulo era o mais importante para mim, já que o meu objeto era o filme, que eu me dedicasse a analisá-lo de forma exaustiva, cuidadosa, já no início, já no primeiro capítulo, já deixando claro para o meu leitor que aquele é o objeto central, aquele é o ponto central do meu trabalho, né? Então, eu acho que essa reflexão que a Denise também propôs lá atrás, no início da pesquisa, foi muito importante, foi muito marcante também nessa minha compreensão. Foi mais um elemento importante nessa compreensão do papel da análise fílmica. Além disso, eu destacaria também que é importante considerar que é um livro sobre o Pra Frente Brasil, como eu disse, mas também é um livro sobre o Roberto Farias, né? Não é um livro biográfico, num sentido talvez mais convencional, mas é um livro que busca compreender, para compreender o Pra Frente Brasil, compreender também certos aspectos da trajetória profissional do seu diretor, né, do Roberto Farias, que não é só o diretor, né? Ele dirigiu, produziu, escreveu o roteiro, enfim, ele teve uma
uma centralidade muito grande também no processo de criação desse filme, de concepção desse projeto e de concretização do filme posteriormente, né? E aí, nesse sentido, o livro ele está estruturado nesse movimento, né, de partir. O primeiro capítulo é um capítulo sobre o filme, em que eu me debruço sobre o filme, me dedico, através desse instrumental próprio do campo de cinema, da análise fílmica, a tentar ali destrinchar o filme e levantar uma série de questões sobre o Pra Frente Brasil, mas também vale dizer, né, nunca perdendo de vista o contexto histórico no qual esse filme se insere, né? Então eu busco ali estabelecer também uma série de pontos de contato entre o que está, os elementos do interior do filme, né, da narrativa do filme, com o que está fora, com o contexto político que o país vivia naquele momento, né? Vale lembrar, para quem não conhece, o filme de 82, né, do período ali da abertura política, do final da ditadura militar. E também considero aqui, nesse primeiro capítulo, estabeleço aqui uma série de diálogos para tentar entender a construção da narrativa desse filme com outros cinemas, né, com os cinemas de outros realizadores que, a meu ver, né, isso é algo que eu fui percebendo ao longo da análise, tem alguma proximidade com o Pra Frente Brasil, né? Então, e aqui tanto diretores estrangeiros, né, eu considero especialmente aqui algumas influências narrativas do cinema do Alfred Hitchcock e do diretor grego Costa Gavras, mas também o cinema brasileiro, o cinema político, policial brasileiro, anterior e contemporâneo ao Pra Frente Brasil. Mas eu estava dizendo, né, da estruturação desse livro. E aí, então, eu sigo esse movimento, né, de sair, de partir do filme, mas de ir aos poucos saindo dele nos capítulos seguintes, né? Então, o meu segundo capítulo é um capítulo sobre o processo censório do Pra Frente Brasil. De novo, né, acho que vale dizer, para quem eventualmente não saiba, o Pra Frente Brasil ele foi proibido pela DCDP, pela Divisão de Censura de Diversões Públicas, em 82, num período de liberalização da censura, de flexibilização da atuação censória sobre as artes. Sobretudo, essa flexibilização ela deveria atingir principalmente as obras que tivessem algum discurso político de oposição à ditadura, mas ainda assim o filme foi proibido e ficou proibido por alguns meses, né? E no terceiro capítulo eu avanço para compreender a obra do Roberto Farias, a obra fílmica do Roberto Farias, né, outros filmes que ele realizou. E aqui também é interessante dizer que eu tento não perder de vista o Pra Frente Brasil, né? Então, quando eu não faço aqui nesse terceiro capítulo simplesmente não vou passando pelos vários filmes que ele dirigiu ao longo do tempo, né? Na verdade, eu vou buscando alguns desses filmes conforme eles podem me ajudar a continuar esse processo de compreensão do Pra Frente Brasil. Então, eu vou estabelecendo diálogos do Pra Frente Brasil com filmes que ele fez anteriormente. E no quarto e último capítulo, eu analiso, acho que brevemente, assim, acho que dá para dizer que eu não fiz um trabalho exaustivo com relação a isso, mas consigo ali fazer um balanço da passagem do Roberto Farias pela Embrafilme. E aí, de novo, acho que vale dar essa informação, e isso tem a ver com uma parte da sua questão, né, Paulo? O Roberto Farias ele foi o diretor-geral da Embrafilme entre 74 e 79, durante o governo Geisel, logo ainda durante o período da ditadura militar. E aí eu busco analisar alguns aspectos dessa atuação dele à frente da Embrafilme e também, a partir disso, tentar entender esse personagem histórico, né? Essa figura importante, central para a produção cinematográfica brasileira ao longo de algumas décadas, né? Apesar de ser um diretor que está longe de ser tão lembrado quanto outros contemporâneos dele, né? Quanto os principais diretores do cinema novo, por exemplo, ou mesmo do cinema marginal, mas o Roberto Farias ele teve naquele momento uma centralidade muito grande, né? Ele era uma figura que transitava com muita desenvoltura
por diferentes meios, inclusive pelo meio ali do qual ele fazia parte, por esse meio dos realizadores, produtores de cinema, né? Então, eu busco entender essa figura histórica inserida nesse contexto ditatorial e justamente, e aí nesse sentido que eu acho que respondo a essa parte da sua questão, e dialogando com uma historiografia dos regimes autoritários, né, uma historiografia relativamente recente, da qual a Denise é parte, né, e ela, enfim, o trabalho, o processo de orientação com a Denise também foi fundamental nesse sentido, né, de apresentar uma série de autores, de leituras que contribuíram nessa reflexão sobre a construção social dos regimes autoritários, mas, de toda forma, eu busco entender o Roberto Farias nesse espaço entre o binômio resistência-colaboração, né? Ele está em algum lugar ali no meio dessas zonas cinzenta, né? Como a gente costuma dizer, para se referir a essas relações, né, entre sociedade e ditaduras, um lugar que não é claramente definido, mas que penso que para nós historiadores, para nós que buscamos entender o passado em toda a sua complexidade, é muito mais interessante, é muito mais instigante do que propriamente aquelas figuras que são facilmente classificáveis em um desses polos, né? Então, eu acho que é isso, em linhas gerais, sobre o livro, e tentando responder a sua pergunta e falando um pouquinho dessa trajetória de pesquisa. Perfeito. Obrigado, Wallace. Vou passar a palavra para a professora Denise, só antes vou fazer dois lembretes, né, para quem entrou depois. O link para comprar o livro, ele está fixado no primeiro comentário do Facebook, é só clicar lá, está com 40% de desconto. A segunda questão é que a gente vai fazer o sorteio do livro no Instagram do História da Ditadura, então é só colocar História da Ditadura no Instagram, vai estar lá, vou lançar assim que acabar aqui. Para quem não puder, conheça alguém que não pôde assistir nesse horário, né? O vídeo vai ficar disponível tanto aqui no Facebook como no canal do História da Ditadura no YouTube. Vai estar lá também para quem quiser assistir em outro momento. E é isso. E aí eu vou passar a palavra para os comentários da professora Denise, e antes falar, enfim, e aí falando da minha experiência, né, que eu acho que são poucas as pessoas tão generosas no meio acadêmico, que é um meio que nem sempre é muito amigável, né, muito afetuoso, é uma das pessoas mais generosas que eu conheço, né, então a Denise, quando esteve na minha banca de qualificação, a gente nunca tinha se encontrado, e ela chegou com uma catatal de texto, assim, falando, você precisa ler isso, 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 isso não é comum, né, em geral, os procedimentos acadêmicos têm sido cada vez mais protocolares e menos, de fato, estimulantes, assim, né, para o desenvolvimento das pesquisas. Então, eu só queria fazer esse comentário aqui, mas enfim, Denise, passo a palavra para você. O microfone. Denise, o microfone. Bem, eu gostaria de dar boa noite a todos, gostaria muito de agradecer o convite, né, do Wallace, do Paulo para estar aqui, é um prazer enorme, né, estar numa atividade aqui desse site tão importante, né, de História da Ditadura, que tem o Paulo à frente, que já tem bastante tempo, né, alguns anos já de atividade, desenvolvendo um trabalho excepcional, importantíssimo, né, e nesse ano, né, um ano de tantas tristezas, tantas frustrações e desesperanças, é uma alegria enorme ver o trabalho do Wallace publicado, né? É uma das grandes alegrias do ano, né? Eu acho que o Wallace fez um trabalho excepcional no doutorado, né? E que
o trabalho merecia ser publicado, né? E é a alegria de estar agora aqui no lançamento, pena que não é um lançamento presencial, mas não faltarão oportunidades para a gente se abraçar, né, e apertar as mãos, porque é uma vitória muito grande ver uma tese publicada, né? E o Wallace, ele tem, né, um objeto incrível, né, que foi, né, o objeto com o qual ele trabalhou na tese e que né, resultou no livro, que é o Pra Frente Brasil, e esse cineasta, né, o Roberto Farias, né, porque, na verdade, a complexidade desse personagem foi sendo construída pelo próprio pesquisador, né, pelo Wallace, porque a gente sabe que existem outros trabalhos sobre o Pra Frente Brasil, mas com uma visão assim, bastante simplificada, né, do filme, do próprio personagem, do cineasta, né, sempre pensando aquela questão, né, que foi um dos primeiros filmes em 82, né, lançado em 82, que fala sobre a tortura, que fala sobre, né, a questão do regime militar, dos sequestros e tudo mais, né, no momento que a ditadura ainda estava vigorando, apesar de não existir mais o ato institucional número 5, né, já tinha terminado, né? Mas, enfim, né? Muito da ditadura ainda estava ali presente, inclusive o filme foi censurado. E, de um modo geral, né, a gente vê, né, em uma geração anterior, né, à geração de historiadores do Paulo, né, do Wallace, que trabalham com a ditadura, a cultura apareceu, né, de uma forma muito enfática na historiografia, nas interpretações sobre a ditadura militar, né, como aquele espaço em que houve, né, uma brecha, né, um espaço importante para a resistência à ditadura militar, né, e há um projeto outro, né, que não aquele da ditadura, seja pela democracia ou não, né, mas, em todo caso, um embate contra a ditadura. E os historiadores um pouco mais antigos, né, da minha geração, e até mesmo um pouco anteriores à minha geração, eles trabalharam, né, e ainda trabalham, né, muito nessa linha, nesse viés da cultura como um espaço da resistência. E o grande desafio que o Wallace teve na tese, no livro agora, né, é pensar, né, esse personagem, né, não só o filme, né, daí essa questão que a gente discutia muito. A tese vai ser sobre o filme, né? Mas será que é possível fazer só sobre o filme? Né? E ele foi percebendo, né? E daí que ele foi construindo o objeto dele, né? Percebendo que era necessário ampliar muito mais, né? Não ficar restrito ao filme e perceber, né, quem era esse personagem. Por quê? Né? Porque, curiosamente, né, há uma espécie de um paradoxo, né, ou um falso paradoxo nessa questão. Porque o filme Pra Frente Brasil eu acho que talvez seja, né, até hoje, o filme mais conhecido, né, no meio de tantos filmes sobre essa temática da ditadura militar, da tortura e tudo mais. Né? Hoje a gente já tem uma filmografia bastante significativa, ao contrário da época, evidentemente, né, em 82, né, mas ele permaneceu sendo um dos filmes mais conhecidos, né, do público em geral. E feito justamente por um personagem, né, por um cineasta, um artista, né, que ele não era de forma nenhuma, né, essa ponta de lança, né, da resistência à ditadura, né, uma figura que tivesse uma identidade muito imediata em relação a essa questão da resistência à ditadura através da cultura, como a gente pode pensar, né, e apontar que diversos outros artistas no campo do cinema, né, o Glauber Rocha, né, no campo da música e por aí vai, né, no campo da cultura. E o desafio, né, que foi tão bem enfrentado e tão bem solucionado pelo Wallace foi justamente perceber isso, né, quer dizer, como que
o Roberto Farias é um personagem muito expressivo, ele e o seu filme, né, o Pra Frente Brasil, muito expressivo justamente desse comportamento, né, da maior parte dos artistas brasileiros, da maior parte dos brasileiros, né, em relação à ditadura, né, quer dizer, que era um enfrentamento ou um comportamento muito mais nuançado em relação ao que se imaginava nas interpretações dessa, vamos dizer assim, né, de uma segunda geração de historiadores da ditadura. Segunda, porque eu estou pensando primeiro, né, aqueles brasilianistas que tinham uma outra abordagem em relação a autores, né, que vieram depois e que se dedicaram muito aos estudos sobre a cultura, né, identificando ali um espaço, um campo importante de atividades da resistência. E como compreender o Pra Frente Brasil e como compreender, né, essa figura do Roberto Farias, né, que tinha outros trabalhos, né, completamente diferentes, que não tinham nada a ver com a política, né, e que com uma outra percepção, né, do papel do cinema num momento como esse, né? Isso sem falar na gestão dele, né, como diretor da Embrafilme, como o Wallace falou ainda há pouco, né? Enfim, é um personagem muito mais rico, muito mais nuançado, muito mais plural em termos dos comportamentos dele, em relação né, e que também, né, expressa não só os artistas de um modo geral, mas a população de um modo geral, né, dos comportamentos em relação à ditadura militar. Né? Então, um dos grandes méritos, né, do trabalho do Wallace é justamente ter a sensibilidade, né, e ter a inteligência de percebê-lo, né, perceber o Roberto Farias e a sua obra mais conhecida, né, que é o Pra Frente Brasil, né, como expressão, né, ou expressões desse tipo de comportamento, desse tipo de realidade, né, muito mais próxima do que foi realmente o comportamento dos brasileiros durante o período da ditadura, do que, né, visões um pouco mais simplificadas, né, sobre o próprio filme, né, que tentavam enquadrá-lo, né, nesse campo da resistência, ponto final, e era só isso, né? Então, eu acho que foi o Paulo que falou, né? Quer dizer, como que o Roberto Farias é esse personagem que escapa, que está fora da caixinha, né? Que está fora de um espaço, de um lugar, né? Que seria mais simples, né? De pensar dentro da lógica da resistência à ditadura militar, né? E o Wallace, né? Ele descobriu, ou ele compreendeu a complexidade desse personagem e a própria complexidade do filme, né? Porque o filme pode ser lido, né, de uma forma rápida, imediata, né, pelos leigos, né, as pessoas menos por dentro, né, das filigranas, né, do processo da ditadura militar, da abertura política, né, como um filme de resistência, de denúncia, né, mas na própria análise fílmica dele, né, que o Wallace tão bem faz, né, ele consegue mostrar, né, para o leitor como que não é bem assim, né, como que há diversas possibilidades de nuançar, né, essa iniciativa, né, de um filme de resistência pura e simplesmente, né? Então, a princípio, tanto a trajetória do Farias como o filme, né, que poderiam aparecer como, né, objetos fáceis, objetos mais evidentes, né? O filme, um dos primeiros filmes a falar sobre o assunto, né? O filme mais conhecido, o filme que teve, né, sobre o assunto, o filme que passou, né, por um processo de liberação, de censura, não censura e tudo mais, né, que poderia ser assim o exemplo máximo dessa luta da resistência no campo cultural, né? Na verdade, não é bem assim, né? Quer dizer, ele faz exatamente o trabalho do historiador, né, de perceber, né, de desconstruir o personagem, de desconstruir o filme, né, e perceber essa trajetória muito mais complexa
do próprio Farias, né? Então, o trabalho que a princípio era, não, vou analisar o filme, né? O Pra Frente Brasil, como que ele percebeu que era, para entender o Pra Frente Brasil, era necessário perceber também esse personagem, né? Também o seu autor, né, nas suas complexidades, e essas complexidades, né, complexidades que eu estou pensando aqui em termos do comportamento, da posição dele diante, né, de um regime ditatorial como aquele no qual a gente vivia, né, e dentro do qual ele fez o filme. Então, o livro é incrível, né, porque ele consegue perceber de uma forma muito sofisticada, muito refinada, né, essa questão, esses embates, né, da resistência, da não resistência, né, dos diversos comportamentos possíveis, né, entre a resistência e o apoio à ditadura, e como que esse filme e esse personagem, né, esse artista, né, esse cineasta, eles são expressão disso, como eles representam tão bem, né, esse comportamento do campo cultural diante da ditadura, né? Então, o trabalho é excepcional, eu fico muito feliz, porque eu acho que o Wallace ele fez parte, né, de uma turma, né, da qual eu tenho muita saudade, pela qual eu tenho muito carinho, né, que foi uma turma excepcional que eu tive, assim, um jovens historiadores que entraram no programa de pós-graduação da UF em determinado momento, né, e que muitas vezes eles chegavam lá com essa percepção, né, da resistência no campo cultural, né, que era alguma coisa inquestionável, que era alguma coisa muito consolidada, né, no senso comum do meio acadêmico, né? E a partir das próprias pesquisas, dos encontros, das leituras e tudo mais, né, eles foram descobrindo, né, e outras possibilidades, né, descobrindo que a história é muito mais complexa, né, do que essas dualidades, do que certas simplificações. Então, nesse sentido, na medida em que ele, né, o Wallace e essa turma mergulhou nisso, né, aceitou, né, esse desafio, né, eles produziram trabalhos excepcionais, né, trabalhos fantásticos, muito bons e que têm saído publicados, né? Então é uma alegria muito grande, são trabalhos que merecem muitíssimo, né? E que eu acho que ele já compõe, né? Não só dessa turma minha, seria uma pretensão minha falar isso, né? Mas como historiadores, né? Que se juntando a outros já, né? Como o próprio trabalho do Paulo, né, feito na UFRJ, sob orientação do Carlos Fico, né, mas já aponta uma outra geração de historiadores, né, uma nova geração de historiadores, né, sobre a ditadura militar, que tem uma percepção mais complexa em relação a essa questão, né, dos comportamentos sociais diante da ditadura, muito abertos, né, a compreender, né, como que há, né, uma série de acomodações, né, diante da sociedade, diante de um regime forte, diante de um regime autoritário. Então, acho que esse tipo de trabalho, né, eles são importantes por várias razões, né, e, inclusive, para a gente compreender, né, as posições, os comportamentos da sociedade brasileira, como ela evolui, e conseguir compreender o próprio momento que a gente está vivendo hoje, né? Porque me parece que essas pesquisas um pouco mais simplificadas, né, em relação, né, à ditadura, né, que, bem, houve uma resistência e a cultura resistiu e tudo mais, ela acaba embotando, né, a percepção, né, da riqueza de comportamentos sociais e de posições políticas, né, em relação à realidade brasileira, né? Então, eu acho que essa nova geração de trabalhos como o do Paulo, do Wallace, né, e tantos outros, cumpre também, né, esse papel, né, de mostrar um Brasil
que não é que um Brasil complexo, né, de um campo da cultura complexa, né, que vai muito além, né, no caso, né, dele que trabalha com cinema, de filmes e autores entrincheirados na luta de resistência contra regimes fortes autoritários, né? Eu acho que o personagem dele e o filme também, né, estão exatamente rompem, né, com essa trincheira, saem dessa trincheira, né, e se multiplicam, né, em vários comportamentos possíveis e dando conta, né, da realidade do que foi esse período da ditadura, né? Então, eu queria aqui mais falar disso, né, desse objeto privilegiado que o Wallace não encontrou, mas que ele construiu, porque ele poderia simplesmente, né, trabalhar de uma forma chapada, simples, como foi trabalhado tantas vezes em relação ao filme e ao autor, né? Ele conseguiu construir, né, um objeto que perceber como que ele expressava essa complexidade, né? Mas para isso ele precisou perceber que era, né, que era muito mais complexa mesmo, nessa relação do campo da arte, né, do campo cultural em relação à ditadura militar. Né? Então, é uma alegria muito grande estar aqui, volto a dizer, né, de ver o livro do Wallace publicado, né, ver o trabalho assim, avançando, né? Ele falou ainda há pouco, né, de como que ele avançou em várias coisas agora na versão do livro, né? E eu tenho certeza que é um caminho brilhante, né, a trilhar como historiador, né, como jovem historiador e que amadurecido, né, jovem mais, né, ou talvez amadurecido, né, e é um prazer, mais uma vez, Paulo, estar aqui no site, né, que você teve à frente, organizou e que mantém, né, e que faz esse trabalho fundamental. Então, eu sou, assim, suspeita para falar, né, mas eu gosto imensamente do livro, né, e da sofisticação, né, do trabalho do Wallace, né? Podia ser uma coisa mais simples, mas não foi, né? Ele aceitou esse desafio e conseguiu dar conta dele de uma forma tão brilhante, né? Então é uma alegria muito grande, né? E desejo, Wallace, que esse seja, né? Que outros livros venham, né? Você consegue fazer esse trabalho também de história e cinema de uma forma muito, muito boa, né? E refinada, né? Então, um grande abraço, né? E fico muito feliz de ver o livro publicado, porque o livro merece ser lido, né? Não só por aqueles que trabalham com a ditadura, né, com o tema da ditadura, mas para quem gosta de cinema, né, e para quem gosta de uma história que não está em busca de construção de mitos, né, e de lendas e sagradas, né, mas para quem está em busca do conhecimento, da ciência, né. Então, o seu livro é um viva à ciência, ao conhecimento, né, à cultura, né, ao saber, à universidade, ao livro, né, uma série de vivas aqui que a gente pode dar nesse momento que a gente está vivendo, né? Então é uma alegria muito grande, né? Uma alegria muito grande. Então era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigadíssimo, Denise. Enfim, queria só, antes de passar para algumas perguntas que a gente tem, só reforçar, enfim, que além de tudo, o Wallace escreve isso muito bem, né? Enfim, não só no livro, mas agora, né, no História da Ditadura,
que a gente está num momento de interrupção, porque está passando por uma reformulação do site, tudo isso, mas os textos que ele manda são aqueles assim que você pode publicar direto, que normalmente não precisam de revisão, de ajustes, porque são aqueles textos que já chegam prontos. Assim. Então, Wallace, temos aqui algumas perguntas. A primeira é do Igor Mesquita, eu vou projetar aqui para que você possa ler também, que falam: gostaria de perguntar para o Wallace sobre o processo que ele teve com as fontes do período da ditadura na construção das etapas do trabalho, e pede comentários sobre as dificuldades, avanços e perspectivas. O Igor Mesquita. Bom, antes de responder ao Igor, aliás, o Igor foi meu aluno, é uma figura também muito querida, mas eu queria corroborar as palavras do Paulo sobre a Denise, sobre a generosidade da Denise, e agradecer mais uma vez, Denise, pelas palavras gentis sobre o meu trabalho, sobre essa minha trajetória de pesquisa, mas palavras também sempre muito atentas, né? Acho que reveladoras de uma leitura muito atenta também do trabalho, do livro, da tese, enfim, eu fico muito honrado de ter você como leitora do meu livro. E, aliás, acho que também vale como um incentivo a mais para que as pessoas adquiram o livro, a saber que a Denise é autora do prefácio do livro, né? Então é mais uma alegria também que eu tive, uma honra que eu tive de ter o texto da Denise aqui abrindo o meu livro. Com relação à questão do Igor, eu trabalhei basicamente, né, se a gente for pensar em acervo documental, né, que eu trabalhei na construção da tese, da pesquisa, e que agora culminou no livro, eu trabalhei basicamente com o acervo da Divisão de Censura de Diversões Públicas, né, a DCDP, que foi importante para a construção do meu segundo capítulo, né, tanto na tese quanto no livro, que é um capítulo em que eu analiso o processo censório do Pra Frente Brasil, mas estabeleço algumas comparações com outros processos censórios, né, com a censura, com a passagem de alguns outros filmes, tanto do Roberto Farias quanto de outros diretores, filmes ali contemporâneos, né, próximos cronologicamente do Pra Frente Brasil, pela censura. Né? E aí, com relação ao uso desse acervo, Igor, eu diria que foi um acesso relativamente tranquilo, porque o acervo da DCDP ele está disponível hoje, né, no Arquivo Nacional, em Brasília. Infelizmente, ele não está ainda totalmente digitalizado, né, então ainda não é possível acessá-lo na sua totalidade pela internet. Algumas coisas a gente já consegue acessar, alguns processos, alguns documentos ali que não são propriamente censórios, mas que têm alguma relação com o processo, também estão com a censura, né, também estão disponíveis. Mas, de toda forma, assim, é um acesso que não é... O acesso físico a esses processos não é dificultado de nenhuma maneira, pelo menos eu não tive essa experiência, pelo contrário, e eu sempre encontrei uma receptividade muito grande, né, nessa relação com o Arquivo Nacional, e também existe, né, eu também fiz uso, quando necessário, desse recurso. O Arquivo Nacional, com relação ao fundo da DCDP, né, não sei se isso vale para todos os fundos, para todos os acervos que estão lá, mas com relação específica a esse fundo, eles disponibilizam, se você quiser fazer um pedido para o envio de cópias, né, eles fazem isso também, né, tanto cópias físicas, fotocópias, né, do processo, quanto cópias digitais. Né? Agora, na pandemia, eles estão trabalhando só nesse formato de cópias digitais, mas, de toda forma, essa é uma opção que acho que também facilita, sobretudo, quem não mora em Brasília e não tem facilidade de ir até Brasília para pesquisar o acervo da censura, né? O acervo da DCDP.
E, assim, eu tive algum trabalho também ao longo da pesquisa com alguns acervos de filme, né? Assim, eu tentei acessar alguns filmes, e aí eu diria que aí sim eu já encontrei um pouco mais de dificuldade, mas não tanto por uma política de arquivo do período da ditadura, eu acho que mais por um descaso mesmo que existe historicamente no Brasil com os acervos cinematográficos, né? Todo mundo que é do meio do cinema de alguma forma tem a noção do que está acontecendo agora, por exemplo, com a Cinemateca Brasileira lá em São Paulo, o abandono, o descaso, mas que não é. Agora a gente chegou numa situação extrema, né, com a Cinemateca, mas que não é um descaso que começou agora, né? Esse é um descaso que vem de muitos anos, inclusive da época dos governos de esquerda, do PT, já tinha esse descaso, né? E aí eu, por exemplo, teve um momento ao longo da minha pesquisa em que eu precisei pesquisar na Cinemateca Brasileira, e foi justamente um momento em que ela estava fechada por falta de funcionário, né? Os funcionários não estavam sendo pagos e eles fecharam por um tempo, depois reabriram. Então, assim, esse tipo de situação, esse tipo de dificuldade com acervos, né? Eu tive mais no campo dos filmes propriamente dito, do acesso a alguns filmes, do que com relação a documentos do período da ditadura, que no caso eu trabalhei só, como eu disse, com a documentação da censura, né? E mesmo assim, para quem lê o livro vai perceber isso, não foi um trabalho muito ostensivo, né, com essa documentação da censura, porque na verdade a documentação da censura ela me interessava por uma razão muito específica, né? O meu trabalho não era um trabalho sobre a censura cinematográfica durante a ditadura, não era um trabalho sobre a construção desse acervo, desse arquivo, mas na verdade era um trabalho sobre o Pra Frente Brasil, o Roberto Farias, e aí eu fiz uso ali quando necessário dessa documentação, né? Mas assim, acho que vale ressaltar isso que eu falei dos acervos de filmes, né? Vale ressaltar, por outro lado, a acolhida sempre muito calorosa, sempre muito generosa que eu tive nesses espaços, né? Cinemateca do MAN, Cinemateca Brasileira, quando eu fui lá, mesmo com esse acesso restrito, um outro momento eu voltei e consegui acessar alguns filmes. Teve um filme também, um filme do Roberto Farias, inclusive, que é um filme muito difícil de se encontrar em espaços mais convencionais mesmo, eventualmente Canal Brasil e outros espaços do tipo, que é um documentário que ele fez no início da década de 70, chamado Fabuloso Fittipaldi, sobre o Emerson Fittipaldi, e eu consegui acessar esse filme na USP, né? E descobri que esse filme estava no acervo da Escola de Comunicação e Artes lá da USP, e tive também uma recepção muito generosa por parte dos funcionários lá responsáveis pelo acervo de filmes da USP, que marcaram uma sessão para mim na sala de cinema deles, só comigo, completamente vazia, só para mim, para assistir o filme em película, numa cópia muito, muito bem preservada ainda, mas é aquela coisa, assim, né? Cópia em película, a gente sempre tem o medo do que pode acontecer, e a gente vê alguns filmes como esse que circulam muito pouco, né? Assim, então, não sei exatamente quantas cópias de um Fabuloso Fittipaldi existem por aí, né? Não acredito que seja só essa, acredito que tenha também na Cinemateca, até aqui na Cinemateca do MAN no Rio pode ser que tenha, imagino que eventualmente a produtora do Roberto Farias tenha uma também, mas de toda forma é o filme que deveria circular mais, assim como todos esses filmes muito significativos, né, da história do cinema brasileiro, que circulam muito menos do que deveriam, né? Eu queria só... Tem mais questões, Paulo? Tem mais uma. Então, pode ser. Depois eu falo. Quer para eu fazer logo? Oi? Eu te passo a Pode questão ser. já, né? Tá.
a questão do César Rodrigues. Antes de falar a questão, eu só queria corroborar o que você falou com relação ao DCDP, mas também falando da maneira como, por mais que atualmente, né, a gente tenha um governo com práticas bastante autoritárias de tentativa de impedimento do acesso, né, à informação de maneira geral, não só informações relativas à ditadura, várias denúncias, né, com relação à própria tentativa de veto da lei de acesso à informação, mas, querendo ou não, a gente tem que sempre... Eu sempre penso que é preciso dar um salve, de fato, para os arquivistas que trabalham constantemente para disponibilizar o acesso dos arquivos, ainda que nas instâncias superiores, né, como no caso agora no governo federal, não seja exatamente, a transparência não seja exatamente a regra. E aí, para fechar com a pergunta, depois você faz os comentários finais que você quiser, a gente já está chegando a 1 hora, vou fazer a pergunta do César Rodrigues, nosso colega também. Parabenizo pelo trabalho e gostaria de pedir para que você falasse um pouco sobre a metodologia de análise feita para uma obra fílmica e suas diferenças em relação às análises textuais, documentais, etc., outros tipos de fontes. Beleza. Bom, Paulo, oi. Pode. Antes do Wallace responder, eu queria fazer uma sugestão, não é bem uma pergunta, porque eu sei a resposta, mas eu gostaria que a audiência ouvisse uma explicação, não sei se eu posso fazer a pergunta, posso fazer, Paulo? Também que ele poderia responder na sequência, né, que está justamente no título do seu trabalho, né, Política como Produto. Né, a gente sabe que o Roberto Farias era esse homem que fez esse filme, né, político, essencialmente político, mas que tinha, né, um olhar muito atento à questão da cultura como produto, né? Ele fez filme sobre Fittipaldi, dos Trapalhões, enfim, né? Não estou aqui julgando de forma nenhuma quem tenha, né, o artista que tenha essa sensibilidade para transformar o seu produto cultural, né, em algo que seja vendável, que ele possa, através desse trabalho, do seu trabalho, ganhar dinheiro e tudo mais, né? E o que é interessante ali no título que você coloca, né, Política como Produto, é justamente como que essa figura do Roberto Farias, né, ao mesmo tempo que é um artista, estava ligado à questão comercial, né? E como foi capaz de perceber, né, como que a política, né, nesse momento de 82, já num processo de abertura política, a política também era vendável, né, também era comercial. Então, eu acho que seria interessante você falar para o público aqui, né, um pouco sobre isso que está ali no título, né, do trabalho. Desculpa, interrupção. Não, foi ótimo. Acho que é uma deixa mesmo para uma coisa que é importante, de fato, comentar. Com relação à pergunta do César, como eu disse lá na minha fala inicial, né, na minha apresentação do livro, esse é um trabalho em que eu busquei estabelecer uma relação de interdisciplinaridade com o campo do cinema. E aí, nesse sentido, foi necessário para mim, né, e julgo que é necessário para os historiadores que pretendem trabalhar com o cinema, os filmes como objeto, né? Claro que é possível o historiador trabalhar com o cinema como objeto em dimensões que não necessariamente entrem no filme, né? Se você quer trabalhar, de repente, só com a censura, por exemplo, né? Você não precisa necessariamente fazer uso desse instrumental da análise fílmica. E outras formas também que são possíveis, né? O financiamento do cinema num determinado momento, a recepção, enfim, você tem uma série de formas de trabalhar com o filme que não necessariamente você precisa fazer uso da análise fílmica. Mas eu penso que se você quer analisar, quer trabalhar com o filme em si como objeto, esse instrumental da análise fílmica é fundamental, né?
E aí aqui, César, é o caso mesmo de compreender determinados aspectos da linguagem cinematográfica, de construção da narrativa fílmica a partir desses elementos próprios da linguagem cinematográfica e compreender que tipo de significados, que tipo de usos esses recursos também ganham ao longo da história do cinema, né? Que tipo de significados que eles são capazes de produzir, né? Eu tenho uma atuação, diria, paralela, né? Como crítico de cinema, e dentro do meio da crítica de cinema, a gente tem uma vertente da crítica de cinema que pode ser chamada de formalista, né? No sentido de ser uma vertente da crítica que busca estabelecer significados muito fechados para os filmes a partir da análise da forma, né? Justamente desses elementos formais, estilísticos, de linguagem que eu estou me referindo. Abrir esse parênteses aqui para dizer que eu não sou propriamente um formalista nesse sentido, né? Eu não acho que os elementos cinematográficos mobilizados por um diretor eles têm significados únicos, né? Fechados em si e que vão ser adaptáveis a todas as análises de filmes que a gente eventualmente fizer, né? Na verdade, esses significados eles podem ser múltiplos, né, quando cotejados ali com outros elementos, inclusive elementos externos aos filmes. Mas, em suma, né, eu diria que o importante aqui para a gente, né, para nós historiadores que trabalhamos com o filme, aquela proposição que está presente já lá no Marc Ferrot, né, lá nos anos 70, naquele clássico texto dele sobre o cinema, né, a imagem como o filme como contra-análise da sociedade, em que ele vai destacar a importância de partir das imagens, né? Ou seja, o nosso olhar, né, como analista do filme, ele tem que estar atento em primeiro lugar às imagens que constituem o filme, né? E aí o olhar para essas imagens, nesses casos aqui específicos, né, do historiador que trabalha com filme, ele vai estar, então, ali, ele vai fazer uso desse instrumental analítico, né, esse instrumental da análise fílmica, esse instrumental de elementos de linguagem do cinema para olhar para essas imagens, né? Então, vai ser um olhar contaminado, de certa forma, né? Vai ser um olhar mediado por esse instrumental próprio do campo do cinema, né, dos estudos de cinema. Então, e aí, enfim, eu falo disso no livro de forma um pouco mais detalhada e talvez até um pouco mais clara, fique um pouco mais claro, mas você tem uma série de componentes da narrativa fílmica, né, de elementos da narrativa fílmica, que não estão lá gratuitamente, né, que são importantes para que a gente compreenda a construção daquela obra, né? Então, por exemplo, compreender os usos que um determinado diretor está fazendo num determinado filme da encenação, né? Enfim, também conhecido como mise-en-scène, né? Para usar um termo que é muito caro ao campo do cinema, né? Como que essa mise-en-scène, né? Em determinados momentos do filme vai produzir significados, né? Ou vai ajudar a construir determinadas leituras a respeito do mundo, né, que o filme está propondo, né? Ou elementos como a montagem, como a trilha sonora e vários outros que compõem uma narrativa fílmica, né? Então, eu acho que a metodologia é essa, né? A partir das imagens, nesse sentido, né, de estar atento inicialmente às imagens, de não buscar nas imagens fílmicas só uma resposta para questões externas a elas, né, questões contextuais, políticas, que eventualmente lhe interessem. Mas, claro, você, enfim, tem que ter essas questões no horizonte, né, porque o filme ele não paira na sociedade, né? Ele é produzido ali dentro da sociedade e ele vai estabelecer uma série de conversas ali com o contexto em que ele está sendo feito, lançado, né?
Mas eu diria que é isso, partir das imagens e fazer uso desse instrumental, dessa interdisciplinaridade, para que esse partir das imagens também seja muito cuidadoso, muito atento, né? Para você ter uma ideia, também faço essa discussão aqui na introdução do texto. O Eduardo Moretin, né, que é um pesquisador que trabalha com cinema e história da USP, ele faz uma leitura dessa proposição do Marc Ferraud e critica o Marc Ferraud, né, porque ele diz que justamente o Marc Ferraud ele defende que se parta das imagens, mas quando ele vai analisar os filmes, ele raramente faz isso de fato. Né? Ele geralmente está submetendo as imagens a análises exteriores a elas. Né? Então, não basta ter essa proposição em mente, né? É preciso saber como manejar essa proposição, saber manejar esse olhar, né? Esse partir das imagens. E aí, para isso, eu acho que é importante esse conhecimento da linguagem cinematográfica, né? E, ao mesmo tempo, e aí por isso que eu acho que é importante esse trânsito que eu acabo fazendo entre o campo da historiografia e o campo da crítica de cinema, é importante não perder de vista o que está fora do filme. Né? A gente tem uma série de historiadores também que trabalham com o cinema e que buscam sempre ressaltar esse elemento, né? A importância desses elementos externos ao filme que vão, de alguma forma, influenciar na realização desse filme, na construção dos discursos presentes ali nesse filme. E eu acho que também é um risco, né? Se a gente ficar simplesmente analisando a forma do filme, que às vezes é algo que a crítica de cinema tende a fazer, a gente pode perder de vista justamente a inserção desse filme na sociedade, a complexidade desse filme justamente nesse processo de inserção na sociedade. Então, acho que o desafio é esse, né? Assim, é tentar transitar pelas duas áreas, pelo campo dos estudos de cinema, ter uma compreensão desse instrumental de análise que é próprio do campo do cinema, mas também compreender essas questões históricas que vão necessariamente estar postas a quem está analisando o filme como historiador, né? E aí, com relação ao que a Denise levantou, e era um pouco sobre isso que eu queria comentar mesmo, antes da pergunta, de fato, o título, né, Política como Produto, eu penso que ele tem um duplo sentido. Né? Assim, acho que o sentido mais imediato é justamente esse sentido mais imediato, ele dialoga justamente com essa leitura mais disseminada do Pra Frente Brasil, né? No sentido de ser um filme político, né? Um filme que de fato né? E um filme que produziu uma série de discussões políticas no momento em que ele foi lançado, no momento que ele foi censurado e depois liberado, por conta dos temas que ele trata, né, no interior da sua narrativa, né, um filme que fala do período mais duro da ditadura militar, ali em 1970, né, que é o momento em que a narrativa, em que o enredo do filme se passa, mas ao mesmo tempo que o Política como Produto tem a ver com esse sentido político do filme, tem a ver também com isso que a Denise comentou, do Roberto Farias ser um diretor, um realizador de cinema, né? Não só diretor, né? Mas também produtor, gestor de políticas públicas de cinema, no período que ele ficou na Embrafilme, ele ser uma figura do cinema sempre muito atenta a essa dimensão comercial do cinema, né? Sempre muito preocupado com a construção de uma indústria cinematográfica no Brasil, né? Que fosse financeiramente viável e que tivesse, ele reconhecia, né, o papel importante do Estado na construção dessa indústria e que fosse bem sucedida economicamente, né, que conseguisse ocupar fatias significativas do mercado cinematográfico, né? Então ele sempre esteve muito atento a isso. E ele era um diretor, né, que nasce como profissional de cinema num meio muito ligado a esse cinema mais popular, né, com
um tino mais comercial, né? Porque ele começa a fazer cinema dentro do gênero chanchada, lá no final dos anos 50, né? Dentro da Atlântida, né? Companhia de Cinema Atlântida, que justamente fazia filmes que estavam ali diretamente, filmes cômicos, né? Em sua maioria, muito vinculados à lógica do carnaval, né? Então eram filmes que tinham um apelo popular muito grande. O Roberto Farias aprende a fazer cinema nesse meio, né? E quando a gente olha para a trajetória dele, a gente percebe que, com raras exceções, né, talvez a única exceção de fato em todos os filmes que ele dirigiu seja um filme chamado Selva Trágica, que é um filme de 64, né, que é um filme ali mais próximo dos pressupostos estéticos do cinema novo, mas, com essa exceção, são todos filmes que têm um certo apelo popular na sua filiação a gêneros cinematográficos que são muito populares, né? Então ele vai fazer alguns filmes policiais, ele faz vários filmes de comédia, ele dirige a trilogia do Roberto Carlos, lá na virada dos anos 60 para os anos 70, ele faz o filme do Fittipaldi, tudo bem, documentário, não tem muito apelo comercial, de fato, mas o Fittipaldi era uma figura muito popular naquele momento, né? Também acho que mostra essa percepção, né, aguçada dele, né, esse interesse por essas figuras muito que estão presentes de forma muito significativa ali no imaginário popular da época. E o Pra Frente Brasil, ele é feito justamente no momento em que a gente tem uma emergência ali de muitas narrativas a respeito daquele período mais duro da ditadura militar, né, dos chamados anos de chumbo da ditadura militar, né, justamente porque é o momento da abertura, da volta dos exilados, né, a partir da lei da anistia de 79, e você tem uma série de publicação de memórias, né, nesse contexto que sai, por exemplo, o Que é Isso, Companheiro, do Gabeira, o Batismo de Sangue, do Frei Beto e tal. E também a gente começa a ter, nesse momento, também um incremento da produção cinematográfica sobre o período, né? O Pra Frente Brasil não é o primeiro filme dessa época falada, desse período mais duro da ditadura, mas ele é o mais significativo, o mais lembrado, o mais importante, sobretudo, penso, né, eu falo isso um pouco no livro, por conta do tamanho dessa produção, né? Era uma produção cara para os padrões brasileiros, era uma produção grande, né, com muitas cópias sendo exibidas simultaneamente nos cinemas, com atores muito conhecidos, né? A maior parte dos atores do filme eram atores que estavam presentes na televisão, nas telenovelas da Globo, né? Antônio Fagundes, Reginaldo Faria e outros. E além disso, o filme foi censurado, né? O que gerou ali também toda uma polêmica pública que contribuiu para que ele ganhasse mais visibilidade. Mas ele não foi o primeiro, exatamente, filme dessa época da abertura, desse período da abertura, a tratar desses temas, né? Acho que é isso, acho que respondi. Aqui a gente tem muitos elogios, muitos parabéns, enfim, super merecidos, mas a gente, não sei se vocês têm mais comentários a fazer, a gente encerra. Se a gente for encerrar, eu queria só fazer um comentário final. Certo, tá. Eu queria, então, antes de passar a palavra final para o Wallace, agradecer enormemente a Denise por participar aqui essa noite. É realmente mais do que um prazer, mas uma honra mesmo, um prestígio, né? Ela poder conceder esse tempo para a gente, né? Não só para a gente que está aqui participando, mas todo mundo que assistiu, para todo mundo que acompanhou, para o Wallace, enfim, que é um amigo e um colega de trabalho também, companheiro aí das produções historiográficas. E é isso, agradecer muito e que continuem acompanhando aí o trabalho do História da Ditadura, que daqui umas 2 semanas deve entrar no ar novamente como site, enfim, com várias pessoas colaborando, entre elas o Wallace e várias outras. E é isso, Wallace, a palavra é sua.
Obrigado, Paulo, mais uma vez, pelo espaço, pelas palavras também sempre muito gentis. Agradecer novamente a Denise por estar presente, por participar, por contribuir tanto, né, também com o desenvolvimento dessa pesquisa. Eu queria, enfim, convidar as pessoas, né, que lessem, que adquirissem o livro. Acho que é um esforço meu aqui de contribuição para essas reflexões do campo de cinema e história, da história do cinema brasileiro, da história da ditadura militar brasileira, né, do cinema no período da ditadura militar. E queria, por fim, aproveitar também para agradecer ao Roberto Farias. O Roberto Farias já faleceu, né, ele faleceu em 2018, mas ele estava vivo ainda durante o período da pesquisa. Ele me recebeu com muita gentileza também, uma manhã, né, para uma entrevista. Essa entrevista, aliás, está no livro, como anexo, no final do livro. Acredito que é uma das últimas entrevistas que o Roberto Farias deu. Foi uma entrevista extensa ali, né, em que a gente tratou de diversos temas ligados à trajetória profissional dele, desde os filmes até o período da Embrafilme, como que ele viabilizou determinadas produções, né, como o filme do Roberto Carlos. Então, acho que vale deixar registrado também esse agradecimento ao Roberto Farias, que é essa figura, como a gente falou aqui ao longo da live, né, uma figura muito complexa. E como é complexa a história do Brasil, a história do período da ditadura militar, a história do cinema brasileiro, mas, sem dúvida nenhuma, uma figura muito central nessa história do cinema brasileiro, né? Assim, se a gente olhar para o cinema brasileiro entre as décadas de 50 e 80, ele está lá em todas elas, ocupando um espaço muito significativo, né? Então, eu acho que é uma figura que vale a pena a gente descobrir, seja como historiadores ou como curiosos por história, né, para entender esse momento da história do cinema brasileiro, ou esses diferentes momentos, né, dos quais ele fez parte. Mas também eu acho que vale a pena descobrir o Roberto Farias como cinéfilos, né, como amantes do cinema, né, porque ele tem uma produção que não é tão vasta, né, mas que também é relativamente significativa, e com muitos filmes que são tantos filmes que são muito bons, mas que são, sobretudo, acho que muito importantes para a gente compreender esses momentos específicos aí que eu falei da história do cinema brasileiro, né? Não só o Pra Frente Brasil, né? Mas eu citaria Assalto ao Trem Pagador, Roberto Carlos e Ritmo de Aventura, que, aliás, é um filme que às vezes as pessoas podem ter algum preconceito, mas é um filme muito, muito interessante esteticamente, muito moderno, né? Foi muito curioso de se assistir hoje em dia, e vários outros, né? Então, acho que é um diretor que vale a pena conhecer, tanto como cinéfilos, ou como curiosos por história, historiadores, interessados pela história do cinema brasileiro. Vale a pena se aproximar aí, de alguma forma, da obra do Roberto Farias, que já nos deixou, mas, enfim, eu deixo aqui registrada essa homenagem a ele, né? Enfim, o livro não é propriamente uma homenagem nesse sentido de ser um tributo chapa branca, né? É uma análise talvez até um pouco rigorosa com relação à trajetória dele, mas, enfim, eu acho que é o papel do historiador. Mas eu agradeço a ele e a família dele também, com quem eu tive algum contato mais recentemente, também sempre muito gentil, muito generosa nesse trato com a obra do Roberto. Então é isso. Obrigado mais uma vez. É isso. E obrigado então, a todo mundo que assistiu, não agradeci. Obrigado a todo mundo que assistiu, deixou comentários, mandou perguntas. Obrigado demais. Obrigado, gente. Enfim, para quem não pôde assistir, vai ficar disponível aí no Facebook e também no YouTube daqui a pouco. Assim que acabar a live, eu vou colocar o vídeo lá. Obrigado e boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.